Quais perspectivas temos para pensar as artes e as tecnologias hoje? Essa foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando eu comecei meu doutorado. E que eu me faço até hoje, porque isso não para, já que a gente vive um racismo epistêmico, né, como Sueli Carneiro coloca tão bem, tão intenso, que é como se eu tivesse uma pesquisa dentro da pesquisa, porque o tempo todo eu tenho que romper com o epistemicídio para achar, né, onde estão essas pessoas, porque elas estão aí, elas não são novas. Eu refuto muito o uso de novo, porque eu não estou falando aqui nenhuma novidade, né? Pelo contrário, eu estou trazendo conhecimentos ancestrais, conhecimentos, às vezes, até anteriores ao que a gente entende por ciência hoje. Mas onde estão isso? Então, quais outras perspectivas temos para pensar as artes e as tecnologias? E aí que a gente vai falar das encruzilhadas. A segunda provocação que eu vou trazer é como e para quem a gente está visível nas redes sociais, que aí é já entrando nesse lugar da inteligência artificial, de compreender a rede social como sistemas que são. E, por fim, a gente vai conversar sobre como abordar trabalhos artísticos que desconstroem essas lógicas dominantes, né, nas redes sociais. Então, vamos lá, encruzilhadas. Então, já falei de Exu, Exu é o senhor das encruzilhadas, mas a gente também tem a Leda Maria Martins. Leda Maria Martins é uma grande poeta, dramaturga, artista, rainha do Congado, que até o livro dela, né, com as performances do Templo Espiralar, né? E a Leda Maria Martins, lá na década de 90, ela começa a instituir o operador conceitual das encruzilhadas como um lugar em que a gente pode articular pensamento afrodiaspórico. A Leda ainda não estava falando de rede social, isso já sou eu em diálogo com a teoria dela, mas como que eu posso compreender a cultura negra, brasileira, indígena, que foi tão recriada, transcriada, tão fundada, né, em encruzilhada. Quando a gente pensa em encruzilhada, esse operador nos ajuda a ver as questões de forma interseccional, de forma em que a gente olha os trânsitos, a gente vê o que está em jogo nos entrecruzamentos. A encruzilhada, ela é um lugar de potência, de criação, mas ela também é um lugar de conflito. Eu não sei vocês, imagino que vocês também. Há algo hoje mais conflituoso que as redes sociais? Certamente não, né? Há algo hoje, eu acho que mais propulsor de encruzilhadas comunicacionais que as redes sociais. Eu acho que todos nós, pelo menos diariamente, comentamos algo que aconteceu lá. De bom, de ruim, de mais ou menos. Quando eu conheço a Leda Maria Martins e conheço esse operador conceitual, eu falo, meu Deus, é isso, como ninguém percebeu isso antes. Eu sei como, né? Racismo epistêmico, porque ninguém estava olhando para isso. Os povos negros se constituem nas encruzilhadas desses múltiplos e polissêmicos saberes. O tecido cultural brasileiro funda-se por processos de cruzamentos transnacionais, multiétnicos e multilinguísticos, dos quais variadas formações vernaculares emergem, algumas vestindo novas faces, outras mimetizando com sutis diferenças antigos estilos. Na tentativa de melhor apreender a variedade dinâmica desses processos de trânsito sígnico e interações e interseções, a noção de encruzilhada é por mim utilizada desde 1991, como conceito e como operação semiótica que nos permite clivar as formas que daí emergem. A encruzilhada é o lugar da transformação. A encruzilhada é o lugar do conflito, do cruzamento, tendo a premissa de criação. E a Leda nos diz que ela é sempre geradora de um lugar terceiro, que ele parte do entrecruzamento entre duas questões, sempre gerando outra coisa. Lembrando, não é um lugar apaziguado. A encruzilhada é um lugar, pelo contrário, ele é um lugar de decisão, né? Não é só da possibilidade. Sempre diante da encruzilhada a gente vai gerar outra questão para avançar. E a Leda estrutura a encruzilhada como ferramenta analítico-metodológica em dois pontos. Um, da gente entender a encruzilhada como território, onde essas trocas, esses trânsitos acontecem. Então, nessa leitura, quando eu trago para a rede social, para a inteligência artificial, é a própria rede social. E o dois é como lugar de leitura, né? Como possibilidade de leitura dessas práticas artísticas, curatoriais, do que for. A gente pode usar esse operador conceitual para olhar o que a gente desejar. No caso aqui, eu trago para a gente pensar a arte, para a gente pensar a inteligência artificial, para a gente pensar as redes sociais. E não tem como a gente falar de encruzilhada e não falar de Exu. Exu é a própria encruzilhada, né? Ele é um conceito
pluriversal, inclusive nos candomblés, nas umbandas. Aqui eu sempre vou falar da matriz, porque me interessa não universalizar, mas me interessa os pontos de contato para a gente falar aqui, né, juntos. Então, ele sendo esse lugar pluriversal, ele tem uma série de noções que nos ajudam a compreender o conceito. E Exu, quando a gente olha no candomblé, ele é tanto o linguista quanto o regente da matriz Yorubá, da matriz Nagô, que é um dos grupos étnicos que a gente fala do candomblé. E ele tem como princípios fundamentais a comunicação, a dinamicidade, a imprevisibilidade, a transformação e a contradição. Então, ele está envolvido em todos esses fluxos. E acredita-se também, no candomblé, que Exu rege esse mundo.